dia, povo de Deus, bom dia pessoal. Estamos aqui em mais uma aula, estudando o Novo Testamento, parte 2. Estamos já do meio para o final do Novo Testamento, já vimos desde Atos em diante. Trocamos um pouco a ordem de alguns dos livros para podermos entender melhor o contexto, mas agora a gente vai continuar na sequência mesmo dos livros bíblicos e nessa aula estudaremos o livro de Hebreus. Lembrando, com a apostila em mãos, apostila página 21, Bíblia, sempre, e também temos o nosso material de apoio que eu já passei para vocês, ok? Na verdade não é um livro de Hebreus, é a Carta aos Hebreus. Essa carta é um pouco polêmica, foi até bastante debatido o fato dela ter entrado no cânon, que é no conjunto de livros do Novo Testamento. Por sinal, quero dar uma dica para vocês de um livro, se algum de vocês quiser se aprofundar. Nós já usamos ele em outras matérias, que é A Bíblia e a Sua História. Um livro muito bacana, grande, vocês podem ver que ele ilustrado, muito show de bola, e ele vai contar justamente a formação da Bíblia, a formação do cânon, os livros que foram aceitos pela igreja primitiva, os livros que não foram aceitos. Inclusive ele vai falar também sobre essas epístolas que nós estamos estudando. E quanto à epístola aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, essa foi uma carta que gerou muita polêmica. Por quê? Não pelo texto dela em si, mas porque ela não possui claramente um autor. Então, enquanto alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que talvez tenha sido Barnabé, outros que talvez tenha sido Apolo, que foi contemporâneo de Paulo, outros até que teria sido uma mulher, e por isso não se identificou, justamente porque as mulheres na época não eram bem vistas, não podiam assumir essa postura de ensino. Então, por não haver um autor claro, ela foi muito debatida e até contestada se realmente deveria ser incluída no cânon. Porém, os pais da igreja, os primeiros cristãos, entenderam que as verdades contidas nela eram condizentes com todas as demais cartas, inclusive com os escritos de Paulo e os evangelhos, e por isso, guiados pelo Espírito Santo, a carta está aqui, porque também foi escrita guiada pelo Espírito Santo, como nós veremos aqui pelos temas abordados por ela. O tema principal dessa epístola, seguindo aqui a apostila, é Jesus Cristo, o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício totalmente pelos pecados e agora ministra nos céus. E eu queria ler com vocês o texto-chave que a gente vai usar, que é Hebreus 8, 6, Hebreus capítulo 8, verso 6, que diz assim: mas agora alcançou ele um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Qual é então o objetivo dessa carta? Primeiro, essa carta foi escrita, como o nome diz, aos Hebreus. Não é citada uma igreja específica, qual a igreja, de qual região. Mas os hebreus, quem eram? Eram aqueles que vieram do judaísmo. É como eram chamados aqueles que tinham vindo do ensinamento judaico e se convertido a Cristo, da região ali judaica. Então, como eu falei, não é para uma igreja específica, mas para um grupo de pessoas. E qual é o objetivo do autor dessa carta? É contestar, justamente confrontar não contestar, mas confrontar os ensinos judaicos, mostrando que Jesus, ele é o maior, ele é o sumo sacerdote supremo, ele é maior do que as grandes figuras do Antigo Testamento, os grandes homens do Antigo Testamento, que foram homens de Deus, que disseram verdades de Deus, que foram usados por Deus, cheios do Espírito Santo, mas não se comparavam a Jesus. Por que isso era importante? Porque para o judeu, Abraão era o pai na fé. Davi,
um amigo de Deus, era um modelo a ser seguido, o rei de Israel. Salomão, o homem mais sábio de todos. Josué, o conquistador da terra prometida. Homens cheios do Espírito Santo, homens usados por Deus, mas homens. E aí vem Jesus, e era necessário que aqueles que agora estavam se convertendo ao caminho, ao cristianismo, entendessem que Jesus era mais do que apenas um homem cheio do Espírito Santo, mais do que Abraão, mais do que Moisés, que foi o grande legislador do povo judeu, mais do que Davi, mais do que Salomão, mais até mesmo do que os anjos, que eram seres celestiais criados por Deus, porque Jesus não era criado, Jesus era Deus. Mais do que o sumo sacerdote, mais do que os sacrifícios no templo, Jesus era maior do que tudo isso. E é isso que o autor dos Hebreus vai procurar mostrar nessa carta. Essa carta, seguindo aqui a apostila, a autoria, como eu já falei, é incerta. Alguns acreditavam que seria Paulo. Os 3 nomes principais: ou Paulo, ou Barnabé, que foi contemporâneo de Paulo, que foi aquele que andou com Paulo no início, que continuou fazendo a obra missionária mesmo depois de se separar de Paulo, e Apolo, que foi também um contemporâneo de Paulo, grande pregador da palavra, grande conhecedor dos ensinos judaicos. O que não há uma conclusão. Cremos que a melhor afirmação foi de Orígenes, um dos pais da igreja, que disse: só Deus sabe quem escreveu essa epístola. E é verdade. O que sabemos é que o autor era muito conhecedor do Antigo Testamento, tanto que ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, até porque estava escrevendo para um público-alvo que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que eram os convertidos vindos do judaísmo. Mas não há uma noção exata de quem seria. Mas quanto a isso não importa, o importante é o texto em si. Porque foi escrita para animar judeus cristãos que em meio à perseguição tinham intenção de voltar ao judaísmo. Então era importante mostrar que Jesus era maior do que as práticas judaicas e que não havia sentido voltar ao judaísmo. Essa carta a gente pode dividir ela em, digamos assim, 3 partes básicas. A primeira, os primeiros 4 capítulos falando da superioridade de Cristo, superioridade da pessoa de Cristo, mostrando Jesus maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que os anjos. A segunda parte, que iria do capítulo 5 ao 10, vai mostrar a superioridade da obra de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, como sendo maiores do que qualquer sacrifício que fosse feito no templo, maior do que qualquer atitude qualquer intercessão do sacerdote do templo, porque agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é, ao mesmo tempo que hoje ele é o nosso sumo sacerdote que está lá no céu, à direita do Pai, ele também foi o sacrifício perfeito. Então não há mais necessidade, não haveria mais necessidade de cordeiros sacrificados, porque ele é o cordeiro que morreu por nós. E a sua obra é soberana. E por fim, do capítulo 11 ao capítulo 13, a superioridade da vida em Cristo, como a nossa vida com Cristo torna-se melhor do que tudo, e a nossa fé em Cristo nos faz avançar e superar todas as dificuldades. Seguindo aqui, então, o conteúdo da carta, como já falei um pouco aqui, Jesus Cristo é superior aos líderes e mediadores do Antigo Testamento. É maior que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, do que Arão. Isso para aquele que veio do judaísmo era algo tremendo, porque para eles Moisés foi o homem que libertou o povo. Josué foi o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus. Então, entender que Jesus era maior do que tudo isso, mesmo tendo morrido numa cruz, que era a pior morte possível na época, mesmo tendo sido julgado, condenado, vivido de certa forma na clandestinidade, para o judeu convertido entender tudo isso, realmente era só uma obra do Espírito Santo para levá-lo a entender. É isso que eu queria que vocês entendessem, a grandiosidade
dessa conversão do judeu para o cristianismo. Era esquecer tudo isso que ele aprendeu desde quando era pequeno e realmente agora encarar tudo sob uma nova realidade e aceitar pela fé o sacrifício de Jesus. Não muito diferente do que a gente experimenta hoje. Na página 22 ainda. A nova aliança é superior à antiga aliança. O autor então vai mostrar que a antiga aliança foi necessária durante um tempo, né, a circuncisão, os sacrifícios no templo foram necessários, mas hoje já não são mais por causa da obra mediadora de Jesus. A antiga aliança era provisória e essa é perpétua. As ordenanças e o santuário da antiga aliança eram tipos e sombras. Isso ele vai falar no capítulo 9. Eram modelos para aquilo que viria. A gente costuma usar isso quando estuda teologia e falar da questão da tipificação. O que é um tipo? É algo que retrata, algo que exemplifica, através da sua existência, algo maior. Então, o templo, o cordeiro que era sacrificado, o sacerdote, eram apenas sombras, modelos, tipos de algo muito maior que viria, que é Jesus Cristo. O selo da nova aliança, o sangue de Cristo é muito melhor do que o de bezerros e bodes. Então o sangue de Jesus, ainda no capítulo 9 ele fala, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, nos santificar e já não há mais necessidade dos sacrifícios. E o único sacrifício da nova aliança é melhor do que muitos da antiga aliança. E por fim, as exortações e admoestações. Exortações à fidelidade, ele fala da questão de sermos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra. Exortações contra a apostasia, o perigo de se declinar na fé, o perigo de se retornar às velhas práticas e com isso enfraquecer a fé. A exortação à perseverança, inclusive o texto fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Ele procura falar isso àquele povo que estava pensando em voltar ao judaísmo. Exortação a andar na fé, e aí do capítulo 10, verso 37 até o início do capítulo 12, no meio disso tudo nós temos o capítulo 11, que é muito conhecido, que é chamada Galeria da Fé, onde são mencionados os chamados heróis da fé. Quem eram esses heróis da fé? Homens e mulheres que creram na obra do Senhor, creram na salvação que viria, creram no Salvador. Ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Raabe, fala de Gideão e de tantos outros que, como o texto diz, creram sem ver de fato, mas creram que viria algo maior. Andaram por fé, isso é andar por fé, na verdade, é andar sem ver de fato. E aqueles daquele período eram diferentes porque eles, por mais que alguns já não tivessem visto Jesus, mas estavam vivendo após a morte de Jesus. Então haviam testemunhas oculares na época, haviam pessoas que tinham conhecido Jesus de fato e que agora testificavam aquilo que ele fez. Viu os apóstolos que conviveram com Jesus e alguns ainda estavam vivos na época da autoria do livro. Então era importante que eles entendessem isso, que lá atrás, desde Abraão, muitos viveram sem enxergar a obra de Jesus, mas creram que o Salvador viria. E agora eles viviam numa época em que era necessário crer também. Se aqueles lá atrás, que é a nuvem de testemunhas que é citado em Hebreus 12:1, aqueles lá atrás creram, como nós agora que vimos a obra de Jesus realizada, não vamos crer. Então, ele continua com a exortação à obediência e a partir daí ele vai dar exortações mais práticas, né? Que uma vez que nós cremos na obra de Jesus, em tudo que ele fez, em todo o poder do sangue, o poder do nome de Jesus, agora nós temos que viver uma vida diferente, viver uma vida que não retrocede, como diz no final do capítulo 10, uma vida de fé, como diz no capítulo 11, uma vida de obediência, como diz no capítulo 12, entendendo que se Deus ele permite algumas coisas na nossa vida para nos corrigir, para nos melhorar, e que precisamos perseverar, prosseguir a carreira, seguindo adiante, olhando para o Senhor. E no capítulo 13 ele dá mais exortações com relação à santidade, à firmeza de caráter.
a separação das coisas do mundo e a submissão à vontade de Deus. Tudo isso dentro dessa carta de Hebreus, que por fim, no finalzinho do capítulo 13, do verso 18 ao verso 25, conclui ali com os agradecimentos. Mas é uma carta muito rica, muito teológica, que nos leva a nos aprofundarmos nas verdades da palavra, inclusive trazendo o Antigo Testamento para o contexto do Novo, comparando as mensagens do Antigo Testamento com a vida de Jesus. Então ela nos ajuda a entender melhor que Jesus e sua obra já estavam presentes no Antigo Testamento. Não é uma carta fácil de se ler, mas é uma carta que ela é linear, ela vai não crescendo, então você vai compreendendo aos poucos as coisas. Não é uma carta muito indicada para novos convertidos, mas para aqueles que já leram o Antigo Testamento. É bacana você ler ela com o Antigo Testamento aberto, se possível com aquelas bíblias que tem o que a gente chama de referência cruzada, aquelas notas de rodapé que mostram qual versículo está sendo citado, e ali comparar um com o outro e ver como a Bíblia é rica e como a Bíblia se explica, né? Como a gente diz, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Isso a gente vê muito em Hebreus. E, enfim, uma carta que traz essa mensagem cristocêntrica, que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Jesus, ele é Senhor, ele é Rei, ele é sacerdote, ele é suficiente, a sua obra é suficiente, seu nome está acima de todo nome. E isso precisa estar firmado na vida do cristão para que ele não seja tentado a se voltar a idolatrias, a se voltar a apostasia, que é o abandono da fé, a se voltar a práticas desnecessárias, a adendos desnecessários à obra do Senhor, a intermediários que não são necessários para a adoração a Deus. Creia na supremacia de Cristo como Rei, Sacerdote e Filho de Deus e leve uma vida de perseverança e santidade. Essa é a mensagem principal da carta aos Hebreus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham compreendido. Teremos mais na semana que vem. Vamos dar continuidade aí, seguindo a ordem dos livros, partindo para Tiago. E eu espero estar com vocês aí toda essa jornada de aprofundamento, de mergulho na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.